E agora a gente vai para o último episódio de Last of Us, a primeira temporada. Cadê Rodrigo Carvalho? Dormiu. Bailou? Não é possível, não é possível. Dormiu. Esse homem tem que estar no encerramento. Não é possível. Se não tiver, eu só vou chulambar. Porque com ele aqui eu respeito mais. Então pronto, então começa esculhambando, Fred. 43 minutos é foda, pô. 43 minutos foi brincadeira, pô. Gastou 10 com um flashback. Porra. Eu também, isso me incomodou. 43 minutos. 43 minutos foi foda. E foi a primeira vez, aquilo que eu perguntei uma vez para o Cássio, a questão dos infectados estarem muito pouco explorados na série. Pela primeira vez, esse episódio, peraí, não vai ter nada aqui para uma coisa numa escala maior. Numa escala maior para mostrar perigo e tal. Eu falei, aí. Mas foi só isso, assim, que o tempo daria para ter esticado e colocado, né? Uma questão... Eu achei o episódio ruim. Não, eu achei o episódio ruim. Primeiro, porque eu achei a duração. Tem Rodrigo? Pronto. Foi um bom episódio. Fez justiça aí. Eu tava escutando, canalha. 30 segundos. É emocionante que mexe com todos nós aí. Não, falando sério, eu não achei ruim. Óbvio que eu me diverti vendo e queria ver mais. Só que assim, eu acho que 43 minutos compromete a história, pô. Compromete foi a história. Muito pouco, até porque a cena principal do flashback ali tem uns 10 minutos ali, então de episódio a episódio mesmo, a gente só tem 30 e pouco. Aquele momento Rambo dele ali me incomoda um pouco, né? E eu acho que a morte, né, de... Como é o nome dela? Marlene. A morte de Marlene deveria ser mais explorada. A personagem, né, deveria ter sido um pouquinho mais explorada, né? Mais desenvolvida, né? 20 minutinhos ali, sabe, ajudariam bastante. Eu não entendi por quê. Eu perguntei a Rodrigo, não tem nada publicado, falado, nada sobre esse episódio final. Normalmente a galera aumenta o último episódio, né? 1h30 e tal. Esse aqui reduziu pra nada, pô, pra meia hora de episódio. O episódio mais longo de The Last of Us... Rapidinho, Minhoca. O episódio mais longo de The Last of Us, ele na verdade não é um episódio, né? São 2. A série teria 10 episódios, e aí quando foi pro corte final ali, os produtores resolveram juntar o primeiro e o segundo, por isso que aquele primeiro episódio é mais longo. Mas assim, todos os episódios eles têm essa faixa de 40, 50 minutos, assim. Não, pô, assim, acho que eles têm mais de 50, pô. Todos os episódios têm mais de 50, eu acho. Eu acho que tem, Rodrigo. Não, tem uns episódios que tem 40 minutos. Mas, enfim, nessa faixa de 40 a 50. Que é 47 já partindo para quase 50. Isso. Mas eu concordo, porque realmente a sensação é de que foi aquela coisa. Eu acho faltou uma escala maior. Apesar de que os diálogos foram maravilhosos. Todas as interações da Ellie com o Joel foi maravilhoso. Adorei muito isso no episódio. Que era algo que a gente tinha comentado também no último programa, né? Que era... E essa relação dos dois? Não, mas vai ser a partir de agora. E eu acho que esse episódio correspondeu a isso. Eu acho que o que eu senti falta, e aí fazendo um resumão da série, foi muito por conta daquele salto de 3 meses. Eu senti que ali não ficou tão bem explorada a relação entre eles e que só no último episódio foi mostrado de maneira mais... Se pudesse ter um episódio ali entre o 6º e o 8º, né, Minhoca? Mais um episódio ali, eu acho que talvez solidificasse mais essa construção da relação dos dois, né? Teve o 7. O primeiro teve 1h20, o segundo teve 52, o terceiro teve 1h15, flashback, né? O quarto teve 45, o quinto teve 59, o sexto teve 58, o sétimo teve 55, o oitavo teve 50 e o nono que teve 43. Só teve um de 45 e 43. O resto teve 2 de 1 hora. Acima de 50 minutos. Tem que tirar os créditos finais aí. Viu? Aí tem que tirar de todos, né, pô? Inclusive o de 43. Abertura. Aí dá esse recorte aí realmente vai chegar aí nesse número que vocês estão dando. Mas assim... Oi, desculpa, Celso, pode falar. Não, mas aí cortaria também do último. Eu concordo, não, só quero dizer o seguinte, para a gente não se amarrar aqui em duração dos episódios da série, eu concordo, eu achei curto. Eu costumo dizer para Caio e para o Guinho, sempre que eles ficam tristes na hora que a gente vai embora para algum lugar, eu costumo falar para ele, bom, vocês estão indo embora, significa o quê? Ele fala, pô, porque foi bom. E acho que, de certa forma, é um pouco disso, sabe? A gente está sentindo falta porque a gente queria um pouco mais de explicação sobre algo que a gente
foi se afeiçoando ao longo da temporada. A gente queria entender um pouquinho melhor da relação entre Ellie e Joel, a gente queria entender um pouquinho melhor, um desenvolvimento melhor de Marlene e Ellie, ou da própria conversa ali entre os dois. Eu acho que podia desenvolver melhor o próprio Tommy e Joel, acho que tem algumas coisas que a gente podia ter. Eu acho que a ação de aprofundado Joel, um pouco mais, eu sabe? acho que a ação de Joel no hospital, que é muito Rambo, tá? Poderia ser um pouco menos Rambo para um pouquinho mais de dilema, tá? Ali ele tá no modo rage, né, Fred? Mas é porque, Fred, eu acho que não existe dilema para ele, pô. Eu acho é exatamente isso. Mas aí é o que eu conversei com o Rodrigo. Naquele modo que foi feito, o modo Rambo, Joel passa a ser um cara igual a todos os vilões que apareceram na série. Isso. Exatamente. É que na verdade não existe vilão, né? Assim, The Last of Us, entre aspas, né? Mas vocês lembram que eu falei aqui também no último episódio, que quando terminou o 8º episódio, eu falei, cara, o Joel, assim, porque eu acho que durante a série, eu acho que foi o Rodrigo que trouxe aqui uma vez, que o personagem do Joel na série, já disse que ele reagiria assim. Ele parece ser mais tranquilo do que o do jogo, que ele é mais duro, mais brutal, de uma certa maneira, assim, eu acho que a palavra foi essa. E que a gente só foi ver esse Joel brutal nos 2 últimos episódios, no 8º e no 9º. Mas ele falou o tempo inteiro, pô. O tempo inteiro. Eu sei, mas aí ele tá, fala durante isso. a série. No 8º episódio, eu cheguei a falar aqui, eu falei, cara, o Joel é um cara, tipo assim, que poderia passar por um vilão, dependendo da ótica de quem tá contando a história. Mas ele fala isso, pô. A série mostra isso. Mostra eu sei, mas ele episódios o debate. Não, principalmente o debate que a série propõe, desde tá o começo, ele fala, ó, eu pertencia a um grupo com meu irmão, foi onde eu conheci Tess. Naquele momento que ele atropela que ele bota o carro para cima de um cara que tá fingindo que tá machucado. Aí ela fala, porra, por que tu não parou? Porque ele fala, eu já fui exatamente isso. Eu já fui esse grupo que a gente fazia esse tipo de coisa com a galera. Quando ela pergunta, você já matou gente inocente? Ele não fala, ele não responde. Por quê? É justamente isso. Ele tá mostrando o tempo inteiro que para chegar ali onde ele chegou, ele teve que virar esse cara aí, que é um vilão também. Dependendo da perspectiva que você enxergar. O que eu só tô dizendo é que não tinha em nenhum... É porque assim, eu acho que para quem jogou, dá para ver essa evolução melhor do Joel, do quanto ele é um cara letal, que é o Rambo que o Fred mencionou. Para quem acompanhou só a série, ele se torna Rambo apenas no final. Por isso que não parece... Mas sabe por quê? Sabe por quê? Foi algo que eu trouxe aqui. Primeiro, concordo. Segundo, por quê? Porque, é como eu disse, o filme, a série, ela meio que aborda o que o jogo poderia abordar, ou aborda nas cinematics, nas cenas que você não está segurando o controle e você só está vendo o filminho. O jogo que você sente como o Joel pode ser esse Rambo aí, é o gameplay. O gameplay não passa na série. O gameplay passa na série aonde? Nessa cena do hospital, vai passar na cena do museu, vai passar na cena que ele chega lá a cena do carro batendo, né? Exato. Vai chegar ali. A casa que ele tá tirando lá de cima. Mas tem... E é engraçado que você, comparando com o gameplay, por exemplo, na cena do hospital lá no final, quando você tá perto ali de chegar na sala de cirurgia, no gameplay você vai correndo, assim, desenfreado, com medo de que já tenha acontecido alguma coisa. Na série, eles abordam isso de uma forma diferente. Você vê que ele tá ali no modo Rambo, quando chega naquela parte da cirurgia pediátrica ali, ele vai com calma, pô, porque é justamente pelo medo de que tenha acontecido alguma coisa. É diferente, sabe? Você vê Calma, pô, ele dá um tiro na cabeça do médico. Mas eu tô falando daquela cena... Eu tô falando daquela cena que ele entra na cirurgia pediátrica. Ele vai caminhando muito calmamente, pô. Pro que ele tava fazendo antes, matando a galera toda, ele vai ali com aquele medo. Você saber o que tá acontecendo, né? Se já começou, se não começou. Mas é o que eu tô te dizendo. Morta, né? É muito diferente do gameplay. No gameplay a gente vai, meu irmão, é tiro pra todo lado, matando todo mundo e tal. E assim, a série aborda isso de uma forma diferente. Eu acho que... Melhor, né? Porque foi uma mais real, né? Mais geral, exatamente. Mas aí só para complementar o que o Fred mencionou. Mas aí eu acho que casa com o 8º episódio. Por exemplo, a gente entende no 9º episódio o porquê que o Joel age dessa maneira. Entendeu? Porque
E aí, claro, vai ter as imagens? Vai, Rodrigo? Que aí, eu acho que se tiver as imagens... Mas acho que aí não precisa ir quadro a quadro, não, pô. Quadro a quadro é muito... Não, porque aí é só para desenvolver. Eu acho que... Mas a gente pode passar mais rápido, Celso. A reação do Joe é muito por conta... Se a Ellie é a cura para a humanidade, né? A Ellie é a cura do Joe, pô. Entendeu? Assim, foi... Para mim, o resumo dessa primeira temporada é isso. Ele até fala que não foi o tempo que ele deixa isso claro em palavras, né? Na verdade. Foi o tempo. Os diálogos dele. Pô, tem uma fala dela que é absurda, pô. Eu vou com você aonde você for. Aonde for. É foda. Ô, meu amigo. Aí é pai e filho e acabou. E aí já era. E a primeira temporada é sobre essa construção. É isso aí que a gente viu. Do primeiro episódio ao último, essa construção aí. Agora, se a gente eu acho que a questão de Fred ela é correta em relação ao cara ter virado um Rambo ali, mas eu acho que havia... já foi dito algumas vezes na série que havia esse histórico dele de ser um cara capaz de fazer algo como aquilo, de um cara que sabe atirar, um cara que de no enfrentamento daquele fazer o que fez, talvez não naquela escala, mas que dava para fazer. Tanto é que era um cara que ia de uma comunidade para outra, mesmo com a Fedra tomando conta das cidades sitiadas, ele conseguia fazer, ele conseguia atacar, e já tinha histórico de morte que já tinha falado várias vezes. Então, assim, não é um cara que nunca fez nada, como a gente vê em alguns filmes, o cara pega uma arma e de repente o cara vira, meu irmão, como um Rambo. Mas eu acho que a cena, mesmo sendo a reprodução do que tem no jogo, mas eu acho que realmente o cara ali tava, meu irmão, tava como se fosse aqueles jogos assim, o cara botou um código lá e nenhuma bala pega no cara, assim. Mas sobre a violência que ele empregou naquela cena, Minhoca trouxe exatamente, e eu concordo plenamente. O 8º episódio, na hora que ele mata os dois caras, da forma como ele mata, sem muita conversa de nada, aquilo ali faz com que não seja uma surpresa a forma como ele age dentro do hospital. Veja, ele toma uma decisão, ele tentou tirar a menina, aí fala assim, você não vai tentar tirar a menina, a gente vai colocar você na estrada, e se você fizer qualquer coisa, tá todo mundo autorizado a atirar em você. Então, a partir daqui, ele sabe, beleza, está autorizado, então é chumbo trocado. Só que nisso, ele, para pegar ele passa por cima de qualquer coisa, e numa escala, por exemplo, na sala de cirurgia, não teve na hora que o médico disse, não vai tirar, já matou o cara ali, sem... Talvez dentro daquela cena, tivesse que matar de toda forma, o cara poderia reagir, poderia usar um walkie-talkie para chamar reforço, poderia ter com a navalha em cima do cara, poderia ter sido qualquer coisa. Mas ele não deu nem chance para isso. O cara falou uma palavra e levou um tiro na cabeça. Então, o Joe daquela cena, ele é um vilão como qualquer outro vilão, e muito do que essas séries pós-apocalípticas mostram. Que no fim das contas, não estou dizendo que isso é o certo, não, que todo mundo fica isso, não. Mas é o que as séries mostram. Não estou dizendo que se a gente passasse por isso, que todo mundo viraria isso. Mas em quase todas essas séries, os heróis vivem um tempo suficiente para virarem vilões, para terminar como vilão. Rick, de The Walking Dead, o histórico de Rick é foda, meu irmão. Assim, isso aqui não é uma democracia, mas... exatamente. Então, assim, a galera chega em um ponto onde o salve quem puder, então, e no final daquele era salvar a filha dele, que era a forma como ele enxerga. Ele passou a enxergar ela como filha, ela passou a enxergar ele como pai, e tem aquela relação, e numa relação como essa, ele não aceitaria que ela fosse morrer, porque era a única forma de fazer. E perceba. Ele ainda fala, é no cérebro. Cara, o que eu achei bonito, porque na cena que ele tá segurando ela no colo, que tem muita semelhança com a Sarah, ele com a Sarah levando o tiro e tal. Naquele momento que ele tá com a Marlene, cara, tipo, eu não vou fazer a mesma coisa que aconteceu outra vez. Permitir. Então, assim, por mais que ele esteja totalmente errado em fazer o que ele faz ali, sair matando geral a galera, cara, você entende o porquê que ele tá fazendo aquilo, pô. O que ele passou na Você torce por ele, pô. Você torce por ele. De certa forma, mesmo errado, você entende. A gente torce para ele matar todo mundo no hospital. Porque você quer ver... É por isso que eu acho que não existe dilema, tá ligado? Eu acho que pra Joe, a gente olhando de fora, a gente pensa eu acho que tem um dilema ali, que tem um debatezinho no final. Tem um debatezinho no final. Mas pra Joel, é muito simples a escolha, pô. É a escolha mais fácil que ele fez na vida inteira dele, pô. É tipo... A obra veja só. Mas eu acho que o dilema, Rodrigo, não, o dilema é o debate...
Veja só, o debate que eu acho que esse episódio, que a série propõe, é a questão da dualidade, né? É você enxergar o cara como vilão, os meios que o cara tá tomando ali, a forma como o cara tá agindo para dois episódios, basicamente. Certo. Só que eu vou perguntar aqui o Celso é pai, eu sou pai, o Maestro, Minhoca e Fred não são, mas vou perguntar aqui, quem é que não faria aquilo? Não, faria. Entendeu? Todo mundo faria. Então, assim, eu acho que é muito simples, a escolha dele ali é muito simples, não vejo muito dilema para ele ali não em fazer aquilo não, sabe? Mas eu no dia que o Foi dilema era outro. Não, mas pode continuar, meu. Eu acho que o dilema ali... poderiam argumentar. É isso que eu tô dizendo. Em vez de ser só um bando de boneco que ele atira, em vez de ser um bando de boneco que ele atira, poderia ter tido um diálogo maior com o médico. Sobretudo com Marlene. Sobretudo com Marlene. Eu acho que mas eu acho que a série poderia ter mostrado uma mais o... Pronto, cheguei no onde eu queria dizer. Mais o ponto de vista dos vagalumes. A gente entende, mas porra, os caras poderiam ter dito, velho, gente, ó, porra, a gente tá há anos lutando por isso, matamos gente, sobrevivemos, fomos mortos, nós somos a maior esperança da humanidade, você tá implícito, tá? Você tá deixando a humanidade por risco, você tá sendo egoísta, tal. É tudo muito pouco dito. Pô. Mas, Fred, sabe mas eu acho que é exatamente isso que a série quis mostrar. A série quis mostrar que o cara vai tome tiro, só tiro. É um saco aquela cena. Volta de novo para os 43 minutos do episódio. Porque tem isso que o Fred mencionou, mas é muito pouco. Muito rápido, é a cena de abertura, gente. É a cena de abertura. Você entende o que a Marlene fez para ela ter. Porque, assim, a grande questão que aí eu acho que... mostra que a Marlene faria o mesmo, inclusive, tá? O dilema ali que eu vejo do final da temporada é a questão de que Marlene disse, não, ela precisa salvar, e aí, tipo assim, você não pode decidir por ela, e você também não. Você também não pode dizer que ela... Será que ela não queria essa condição de ajudar, de se sacrificar? E aí é que tá, colocaram uma condição, e aí isso tem no jogo também, né? Que ela tá lá apagada e não tem o que ela decidir. E eles não vão esperar. Não deram nem a chance de escolher, né? Os vagalumes não deram nem a chance deles se despedirem, na verdade, né? Exatamente. Aí podia ter essa conversa, mas é que tá, a situação já tava numa situação que ninguém podia meio que dar para trás. Né? Os quadros aí, Rodrigo. Eu acho que eles quiseram ser diretos justamente para mostrar que Joel vai acima de qualquer coisa para salvar ele, tá ligado? Eu acho que podia ter, sim, essa reflexão, mas eu acho que foi mais uma escolha mesmo de condução do episódio. Não tem nem emoção, Rodrigo. É isso que eu tô dizendo. A gente já viveu tiroteios de maior emoção. Não tem emoção, pô. Não tem emoção. Mas eu acho aquela cena bem... risco, buf. Eles quiseram deixar até de uma forma mais poética, né? Colocaram uma música de fundo e tu percebe que à medida que o tiroteio vai avançando, a música vai aumentando, os tiros ficam no fundo e tal. Mas realmente é Rambo total. É Rambo total aquela cena. Vamos passar aqui. Eu vou passar mais rápido, porque a gente já... Que quadro, viu? Parabéns, que quadro. Esse aí realmente diz muito sobre a série. Não, pô, mas é porque... Aqui no começo é só para falar que a mãe de Ellie, ela também é uma vagalume, né? Esse lugar que ela tá entrando não é uma casa aleatória, é uma casa ali, um bunker dos vagalumes ali, que eles usam para, enfim... ficar ali entre o F ali, as jornadas, né? E tal. Aqui o símbolo dos vagalumes, né? Que é o FFzinho ali, né? E aí, Ashley Johnson, né? Que é parecida com ele, viu? Muito bom. É ela que dá a voz e a captura de movimento L do jogo, Maestro. Ela é a atriz, ela é a L do jogo. Mas a parecida então veja só, sendo isso, vira uma grande coincidência, talvez, porque na hora que ela apareceu, eu não cheguei aí, tudo para mim já era inédito aí. Ela não aparece no jogo, não. Na hora... Como? Ela não aparece no jogo, não. Não, eu não sei, eu estou falando, não cheguei aí. Então, como tu não chegou, eu tô dizendo, esse personagem não aparece no jogo dele. Mas na hora que ela apareceu na cena, eu disse, porra, eu sem dizer que isso era flashback, só a série mostra assim, mas da forma como estava a série, não era nada muito difícil quando também. Quando aparece ela, tá claro que é a mãe de Ellie, né? Elas são muito parecidas. Achei muito parecida, achei na hora que fosse a mãe dela. Parecidas. E aí a gente tem aquela cena, né, do nascimento de Ellie,
e a explicação do motivo da imunidade dela, né? Ela foi mordida, a Ana, né? A mãe de Ellie foi mordida ainda enquanto estava ligada ali com Essa a explicação filha não e tem no tal. jogo, Rodrigo? Não tem no jogo. Essa Não explicação tem. é da série, maestro. E A será gente que nunca nem vai tinha virar- visto mas a será mãe que de isso- Ellie, né? Eu acho que será vira isso vai canônico virar porque canônico foi... no jogo? Eu acho que sim, porque foi uma ideia do próprio criador do jogo, né? De Neil Então. Druckmann ali. Então, com massa. certeza vira canônico. Mas é legal porque a gente nunca tinha visto... É citado, né? Eu acho que chega a ser citado em conversa, ou no jogo ou na série, porque eu lembro da conversa de Marlene explicando a origem de Ellie, se eu não me engano, para Joel. É pincelado no jogo, justamente naquela cena do hospital. Antes da gente entrar na sala de cirurgia no jogo, tem uma salinha antes que mostra até na série. E é lá no jogo, o Joel tem acesso a um gravador. Aí nesse gravador tem uns áudios de Marlene falando, né? Algumas coisas, mas para ficar Olha, que podia ter essa ficasse cena. Poderia ter essa cena. que ficasse claro mesmo assim foi na série. A gente nunca tinha nem visto a mãe de Ellie, né? Só citada nas HQs e nesses áudios aí do jogo e tal. Foi bem legal essa cena porque deixou claro, né, a explicação. E aí a gente começa o episódio com Ellie bem cabisbaixa, né? Porque cabisbaixa não, né? Traumatizada com o que aconteceu no 8º episódio. E a gente vê aí E é legal Pedro Pascal porque já aí muda a relação, né? É a transformação Total. completa aí Ela dela, tá né? calada e ele tentando animar ela. porra, ele mostrando o jogo pra ela e pedindo pra ela ler Contar os piada. trocadilhos lá. A lata Isso, também, né? exatamente. Não, a piada eu acho que é um pouquinho mais à frente. É um pouquinho mais à frente. Quando eles É um descem. pouco antes deles serem capturados pelos vagabundos. Isso. É na hora que eles são capturados. Qual é a da girafa? E aí Detalhe. é o jogo, Fred. Isso aí é o jogo completamente, Ei, assim. Essa cena mas é tem um detalhe aí. muito igual. Pode falar. Tem um detalhe aí. Me subiu escada e eu falei, meu amigo, isso é uma girafa. Subiu muita escada. Pô. Sou escada que essa porra. Olha aí, ó. E aqui, ó, já é a parte do corpo ali, ó. Essa girafa tá assim, em cima de alguma coisa, pô. Não faz sentido, não. Mas pode ela- ser que- eu não sei- o solo do outro lado era Isso, mais é alto. mais alto. Meu amigo. Exato. Eu falei, Que lapa de girafa, né? Pô, eu vou achar que é dinossauro, pô. Já. Eu falei, peraí. Mas é massa essa cena porque, Fred, é basicamente homenagem aos fãs, assim. Pra ser girafa, nada, nenhuma historinha, nada genial. Não, a história aí é mostrar que a natureza tomou conta com a ausência da sociedade. O mundo- né? Não, mas Mas não tem, O mundo- mas não mas tem tem nenhuma um explicação assim, não. Tem Tipo, sim, tem ele... sim. A Ellie não tá falando nada, ela tá calada. E aí é o momento que ela volta de novo, que ela ri. Não, pô. Não. Não, Mas sim, Fred, eu tô eu acho que o que o pode Fred quis ser. falar foi sobre ser girafa, A tá trama. ligado? Isso, sobre ser girafa. Ah, sim. Ah. Porque não tem cachorro, não tem nada, né? Todos morrem, né? Eu achei muito Galera, curioso Tem- que essa girafa Apareceu de um verdade, macaco. mas na Exatamente. hora Parece um macaco. É. ela Tem um coelho, que mata, um burro, tem. ó, essa girafa eu fui ver depois que é de verdade, mas no episódio eu achei o tempo todo que era CGI, meu irmão. Eu Eu também, achei maestro. Eu Tudo também. é CGI, menos a girafa e os caras. Não, O fundo todo é CGI, eu tô mas a falando da girafa é verdade. Em nenhum momento eu achei que a girafa fosse verdade. Eu vi ela o tempo todo parecendo digital. Ô, Minhoca, vê como o cara assistir duas coisas ao mesmo tempo, confunde. Eu falei, não, tem o coelho é dessa série. Eu falei, tem o burro. O burro é de Triângulo da É da tristeza. É. Triângulo Mas da tem Tristeza. o veado, né? O cervo lá também do outro sim, episódio, sei, né? mas é porque eu falei o burro, e o burro, na verdade, é de Triângulo da Tristeza. E também tá nos banchinhos de Nichelle também, tem um burro lá. Tem o burro, Puta, nem gosto Inclusive, maestro, quando eu vi essa cena, eu falei assim, porra, dá pra perceber muito o CGI, tá ligado? Aí, depois que eu Exatamente. vi, Inclusive, eu vou além, eu achei meiota, CGI meiota. Vou te falar, viu? A girafa, A girafa de verdade. perdeu um Eu ponto achei o de CGI girafa. meiota, porra. Quando eu tomei um susto. Quando eu vi que era de isso. verdade, eu tomei susto também. CGI Master System do caralho desse pra ser. Meu irmão, deu um tilt. E aí a gente Quantos segue, anos né? ele tem, Rodrigo, na vida real? Na vida real, Não, a atriz. a atriz, A atriz 19. E a personagem 14. 14, isso. O próximo jogo tem um salto temporal de 5 anos. Ela tem 14 desde Game of Thrones, né? Não, pô, ali ela tinha uma garotinha, pô. Ela era pirraia. Era bem 10 criança pra 11. mesmo. Ali era pivatinha. Agora, ó, Aí a gente... aí eu lembrei demais de Rodrigo nessa cena aí. Sabe aquela cena que a gente falou? Que ele fala da vista?
Aí eu falei, pô, Rodrigo, Foi. só tu pegou a referência. Aí Veja, quando eu vi veja essa- só. quando ele pergunta pra ela, eu falei, olha aí, cara. Quando eu vi essa cena, eu achei forçada. Tipo, essa cena assim, porra, desnecessário, porque é um diálogo só para os fãs, tá ligado? Eu achei que não encaixou Não, muito mas- bem, não. mas- Muito mas melhor foi casou essa daqui. Não, mas eu acho que casou com aquela cena lá. Com a primeira, quando- não, a cena do segundo episódio, quando eles vêm à vista lá e tal. É do Mas hotel, eu né? não senti naturalidade, não, nessa cena, não, viu, Minhoca? E Eu naquela achei. tu sentiu, que foi só parecia que ser gratuito. Porra, eu achei mais do que essa. Assim, eu achei o diálogo um pouco forçado nessa daí. O contexto ali. E aí a frase Enfim. que a gente já falou, né? Vou exatamente, onde você você for, só pra ver É. você matar. E o legal dessa cena é que Pedro Pascal, quando ouve o que ela diz, bota uma lapa de olho da porra, assim, tipo, vendo a responsabilidade, né, que ele tá carregando ali nas E mãos. ele, né, e ele que- ainda tenta falar pra ela, realmente né? de Diz pai. assim, a gente pode voltar lá pro Tommy, a gente pode fazer o que quiser. Pô, chegamos até aqui, desistir e tal, né? É. Bora E ela continuar. fala muito claramente assim, depois de tudo que eu tive que passar, que eu tive que Isso. fazer, uma referência que clara no ao episódio oitavo passado, episódio, né? Nossa Senhora. E aí Eu acho que tem não um é diálogo só o muito oitavo bom. episódio, não, tá? É tudo, né, Celso? Não, Na mas é verdade. porque o oitavo episódio é o momento que tanto é que ela começa o episódio abalada, né? É porque eu acho que o oitavo episódio é um momento de quebra mesmo, assim, né? De É que doido, ela perde a inocência ali e passa. Não, eu acho que não, pô. Eu acho que não. Eu acho que no oitavo episódio tem outro tipo de mudança, mas a mudança, a jornada de Ellie começa quando ela é mordida e é obrigada a matar o par romântico dela, melhor amiga e par romântico. É ali que começa. Sim. Aí Sim. o oitavo episódio é o último estágio dessa fratura da personalidade dela, né? E da mas é porque é reconstrução mais que a gente vai forte, né? acompanhar. Tanto é que o personagem da Ellie, ela é muito direta, né? E ela Pô. fica O tirando tempo piada. inteiro. O tempo inteiro. Até naquela Ô, hora. Rodrigo, Oi. desculpa, Minhoca, pode concluir. Não, que eu ia falar que tem aquela cena quando o Joel falou pro Tommy, não, leva ela, e aí quando vai ver, tá lá no celeiro e tal. E aí é bom porque ela não perde tempo. Não, já entendi. E é esse momento. Ela joga a Rodrigo, bolsa nele assim e diz, bora. Exatamente. Não, já beleza, não precisa explicar, não, já entendi e tudo mais. E ela faz a mesma coisa nessa cena também, né? Quando ele senta e aí ele começa. O que é que ele fala? Que ele começa a contar alguma coisa alguma coisa muito íntima dele. Que agora Eles estão falando daquela zona dali do exército, né? Que foi construída para emergências e tal. Aí ela fala que, porra, o exército te costurou bem, né? Aí ele fala que, tipo, ele é o cara que errou o tiro, né? Aí depois ele desenvolve. Tentativa de suicídio, né? No primeiro dia ele perdeu o Sarah e no segundo dia ele tentou se matar, mas hesitou ali no momento. Vai aparecer mais na frente, mas para fazer a pergunta aqui, vocês falaram que no segundo episódio, no segunda temporada, são 5 anos na frente, é? Isso. Ela tem 19 na história. E a questão da opção sexual dela fica clara no filme, no segundo temporada? Completamente. Já na primeira temporada. Não, sim, mas absolutamente. Porque ela é mas não. adolescente, né? Aí é mais difícil. Completamente. Não, mas na primeira temporada já é namorada ali, Fred. Eu sei. Mas não só isso. Ela fala nesse episódio aí, no último, que ela não tem nada a ver com garotinha. Quando ele tá para passar. Tem um episódio que ela faz aquela piada com o Joe, que ela vê uma revista no masculino e tal. Aí ela faz uma piada. Na série é o quarto episódio. É o começo do quarto episódio, depois de Bill Frank ali. Isso. E aí é massa essa série. É massa essa cena porque ela fala, né? O diálogo continua ali e ela fala: não, o tempo cura todas as feridas. Aí, na verdade, é claro que foi ele, né? Foi o tempo e ele dá uma. Né? E aí é legal que ela fala, né? Tá bom, já entendi. É o que tu falou, né? Dela ser muito direta. Então, direta, eu acho legal isso aí. Acho legal. É verdade. Porque não fica melodramático também, né? Não fica aquela coisa melodramática. E aí a gente chega já na reta final do episódio, né? Quando os vagalumes lá soltam aquela granada de fumaça, eles são atingidos. Triângulo da tristeza, acorda... quem pegou. E Joel acorda ali já com ele na sala. E aí é o que a gente mais debateu, né? Daqui pra frente é justamente o que a gente debateu, né? O momento do Rambo do homem, né? O Rambo, né? É foda. É corpo demais, meu amigo. Mas é isso mesmo. Para fazer jus ao que eles estão traçando de percurso, o homem tem que ser foda mesmo, pô. O homem não pode ser qualquer um, não.
Não sou eu, não. E aí, Rodrigo, a gente chega, pode até passar aí. Vou dar zero spoiler, viu? Aqui, mas quem entendeu, entendeu. Fala. Não, a gente pode dar isso aí, tudo que a gente debateu, né? Antes de ver os quadros, foi justamente essa. Pronto, é aí que essas duas últimas cenas, ela no carro com ele e a conversa. Porque, para mim, eu até estava conversando com o Rodrigo na hora, desde o carro, para mim, já fica claro que ela não acredita. Não acredita. Não acredita. Ela sabe. Tá no olhar dela, ela pô. Sabe, a minha dúvida é essa. Se ela já sabe. Não sabe. Não sabe, mas ela não acredita. Não, ela não sabe o que aconteceu. Quando ela pergunta, a Marlene foi tipo, se ter filho, teve, até a Marlene foi. Tipo, tá perguntando, vamos matar se ela. Veja só, no começo daquela caminhada final ali, quando eles estão falando de Sarah, inclusive, ela já parece meio desconfortável, né? Querendo falar alguma coisa, assim, querendo perguntá-lo e tal. A partir do momento que ela pergunta se ele jura que tudo que ele falou é verdade, você já sabe que ela não acredita, né? Não teria para que ela perguntar isso. A resposta dela, o ok dela, já é muito... assim, eu sei que você não tá falando a verdade. Não vamos falar mais disso, né? Ela fala só exatamente. Tipo, eu vou acreditar aqui por um momento, mas, enfim, depois as consequências disso aí vão vir à tona. Eu achei arretada essa atuação aí, tá? Nessa cena especificamente dos dois. A cara de Joel, quando ele fala que ele jura, porra, é foda, sabe? Você foda. Percebe que ali ele tá partindo também o próprio coração com aquela mentira, sabe? Ele fala, velho, mas você sente, achei bacana, achei muito legal. E no comecinho desse diálogo... Essa série é o que é também pela atuação dos dois, pô, assim. Essa história da forma que você total. Se fosse uma Ellie que não tivesse a atuação de Bella Ramsey e de Pedro Pascal do jeito que eles tiverem aí, era outra série, assim. É determinante o trabalho. Não poderia ser de outro jeito, mestre. Não poderia ser de outro jeito. Tipo, até pela dinâmica dos dois, a atuação dos dois, se a dinâmica não fosse... se a dinâmica não fosse esta, neste nível, fosse com outros atores, mas não fosse neste nível convincente, não funcionaria, porque é uma série sobre a construção dessa relação. O pano de fundo ela postou isso aqui é um apocalipse zumbi ali, mas a série é sobre isso. É sobre a construção. E você vê que a dinâmica dos dois é muito legal, né? Assim, fora das câmeras também, quando você vê vídeos de bastidores e tal, eles brincam muito e tal, eles são bem próximos, assim. Ela postou até essa foto hoje com aquela frase, né? Vou te seguir aonde você for, e com algumas fotos dos dois na série. Eu acho que a escolha foi muito, muito, muito acertada. E acho que os diretores tinham certeza de que Bella Ramsey, principalmente, que foi a mais criticada, ela conseguiria entregar, sabe? Porque eles sustentaram muito isso. Ela sofreu muitas críticas quando foi escolhida. A internet praticamente viu um rage assim em cima dela. Semelhança, né? Por causa da semelhança e tal. E ela entregou pra caralho, velho. Não semelhança, no caso. Por causa da falta de semelhança. Mas ela entregou muito, assim. Ela é uma atriz excepcional. No comecinho, o que eu ia falar é que no comecinho desse diálogo, quando eles vêm lá, né, a cidade de Jackson e tal, aí quando ela fala, não, peraí, aí eu acho que Joel, ele pensa que ela sabe, tá ligado? Tanto que ele faz uma cara de apreensão, assim, enorme. Aí quando ela começa a falar, aí ele dá um descanso, assim. Ou seja, isso vai torturar o cara por muito tempo. E isso vai ser explorado aí. Vai ser explorado depois. Exatamente. Ei, uma coisa que eu vi um amigo meu comentar, falou assim, cara, eu olho agora qualquer coisa do jogo, né, das cutscenes, eu só consigo imaginar o Pedro Pascal, cara. Tipo, eu não consigo mais olhar. Agora a mesma coisa não acontece comigo em relação a Bella Ramsey. Apesar de achar ela espetacular e tá adorando. Para mim, Pedro Pascal é o novo Joel, mas Bella Ramsey, para mim, é uma atriz interpretando Ellie ainda, sabe? Apesar de ser espetacular. Mas eu acho que eu me... Porque eu me familiarizei demais jogando com Ellie. Com a Ellie, né? Com Ellie. Eu fiquei... É uma atuação espetacular também. É espetacular mesmo, sabe? A atuação da personagem. A mãe de Ellie, viu, né? Oi? Ashley Johnson. É a mãe de Ellie, né? A mãe de Ellie, no caso. É muito foda. A Ellie do jogo dando luz a Ellie da série, né? Mas, deixando registrado, acho que ela talvez seja o grande acerto
da série, porque de Pedro Pascal talvez a gente já esperasse, ele já gozava O cara faz de... tudo, né, velho? O cara faz Oi? tudo. Ele faz tudo, velho. Faz tudo, ele já tinha muito prestígio. Né? E ela chega. Ele tava no Oscar, aliás. Na hora que tava tendo episódio, ele tava É o lá. Lofredo de Hollywood, né? O Lofredo de Hollywood. Mas, E aí, ó, agora- mantém uma nota, viu? Mantém uma nota que eu falei na semana passada. 9, não é 10, certo? Mas eu mantenho um 9. É de 8 a 9, é de 8 a 9. Mas é só semana que vem. Minha né? nota é 9. Hoje, não. Minha nota é 9 também. E aí, Galera. só umas curiosidades. Rapidinho, só umas curiosidades aqui. Tem pouca coisa. Eu sei que o programa já tá grande, mas o diretor falando sobre a falta de infectados, né, na primeira temporada. Ele diz que eles tentavam encontrar significado para os momentos de ação, né? E, enfim, era o que as pessoas queriam. Eu achei maravilhoso, velho. Sinceramente. Ele disse que na segunda temporada vai ter mais, mas eu achei maravilhoso. Eu acho assim, que poderia porque ter tido um pouquinho mais no primeiro. Eu senti no último episódio que faltou. Eu não senti falta nenhuma, assim. Eu não gosto mais muito, infectados. Mas assim, eu acho que o principal foi mostrado, certo? Eu só acho que teria que ter, porque a história também. Veja, eu não sei o que vem da segunda temporada, tá? Eu não sei o que vem. Mas. Prepare. Mas assim, seria muito mais interessante a reconstrução da humanidade do que ficar matando zumbi. Fred, detalhe, assim, esquece isso. Reconstrução de humanidade, esquece isso. Segunda temporada não tem nada disso, assim. Eu sei que matar zumbi. seria interessante. É não é matar zumbi. Não é matar zumbi. série, Fred. Se você não tiver spoiler até lá, você vai se surpreender. Rodrigo, se tu quiser me contar tudo, depois tu me conta. Eu tô cagando pra spoiler. Esquece aí. Mas, Fred, não faz sentido, não, Fred. Não faz sentido, não. A não ser que fosse a última temporada. Aí sim. A segunda beleza, temporada. então. A segunda temporada. Claro. E falando- vai ter então, falando o jogo vai ter terceiro jogo, Não sei, mas. Exatamente, porra. Tem uns boatos Por que de não tá em teria? desenvolvimento. Seria muita burrice não ter, né? Mas estão dizendo que está em desenvolvimento, mas com outros personagens. Não tem Ellie, não tem Joel, não tem ninguém assim que a gente conhece. É outra história. Inclusive, ela foi confirmada, né, na segunda temporada. Teve uma polêmica aí dizendo que, enfim, ela não teria o físico para interpretar a Ellie mais adulta, mais madura. Mas o diretor foi lá e confirmou. E, enfim, isso aí eu acho que também não teria sentido nenhum trocarem a atriz. Pelo amor de Deus. E aqui eu fiz um levantamento, não, né? Tirei uns prints aqui das audiências, né? Das audiências. The Last of Us só perde para as 2 temporadas de Game of Thrones, né? A 8ª e a 7ª. Ela fica na 3ª posição entre as séries da HBO. E aqui na primeira imagem é a audiência dos episódios, né? O último episódio, mesmo com o Oscar, foi o que teve mais visualizações. Foram 8 milhões e 200. Muita gente assistindo aí. O que é esse detalhe aí do episódio 5 que eu não entendi? 10 a 12. É porque foram. Eu acho que esse aqui foi o do. Super Bowl. É o do Super Bowl. O Super grandão Bowl lá, o cogumelo gigante. Isso. E aí eles pegaram as audiências de 10 a 12 de fevereiro, por isso que tem 11 Tu viu milhões. que nasceu cogumelo no Arruda? Eu não entendi porque a galera ficou surpresa. Pô. Começou assim, hein? Aí... Cogumelo, pô. Não nasceu Ovo, não. Pô. Não nasceu um pé de feijoada, não, pô. Nasceu um cogumelo, velho. Ei, eu preciso fazer uma última pergunta. Só sobre o negócio Super Bowl, é porque o episódio passou na sexta-feira, pô. Então é isso. Sexta, sábado, domingo. Eles contaram 3 dias. Ele foi liberado Por isso. Ele foi liberado antes, Ei, aí eu tenho uma pergunta para Rodrigo, que eu acho que o Rodrigo falou uma coisa no primeiro programa da gente. O relógio vai ter um sentido, não sei o quê. Vamos lá, e o relógio? Não, pô, eu disse que o relógio tinha um significado ali pro cara da filha dele, mas não falei que ia ter sentido mais pra frente. Não. Porque eu achei que ia ter um contexto que o relógio ia ser múltiplo. Não, o contexto tá presente ali durante toda a série, né? Que sempre que ele tá numa situação mais tensa, assim, ele pega no relógio, o relógio tá sempre em evidência nos planos e tal. Pega o gancho. Falando em relógio... Companheiro, chama a vinheta pra gente fechar o nosso programa, tá? Ninguém vai votar, não? E episódio não? Qual o melhor episódio? Não. Episódio pra mim ou episódio 3? Pra mim, episódio 3. Pode fechar. 3. Pra mim é o 2. Mas eu gosto pra caralho do 2 também. O 2 e o 3 pra mim são espetaculares. O 3 e o 8, viu? O segundo é o 8. Né?
O 8 é muito bom. Pô. O melhor episódio como o 3. Qual foi a dúvida? Tá em qual? Não, tá 4-1. Não tem dúvida, não, pô. Cada um escolhe Só o seu. Rodrigo. Só Rodrigo tá. Não, mas dois. não, só o Rodrigo foi Rodrigo pro votou Rodrigo 2. né? Rodrigo votou no 2. Mas Eu gostei. Eu acho a morte Tessa ali muito impactante. É muito O pior. bom. O episódio todo é bom. O pior, o episódio 4. Eu acho. Pior. Não, pô, o 4 é muito bom. Não, Pra não, mim é o não é. sete. O 4 é ruim. É O 4 é ruim como porque eu falei, a lembra? história que ela é desenvolvida no 5, né? no 5, exatamente. Eu senti É o o 4 4 ou 7. Não, pra mim é o. Pra mim é o 9. Não, pra mim é o 9. Pra mim é o 9. Fred tá num nível de acerto muito bom hoje. Tá gastando. Tá gastando de sábado. Tá gastando de sábado. Veja só, os episódios são todos muito bons. O nono, o tempo dele não faz sentido. O tempo dele compromete. Mas eu ainda acho que é um episódio muito bom. É episódio bom, Não colocaria como pior, É não. bom porque é o final, mas também é ruim porque aquele é o final. Tá ligado? Ele é bom porque é o final, mas você espera mais do final. Mas eu fico um empatezinho com o episódio 4. O 4 é muito ruim porque é um episódio de transição, né? Aquele que eles estão na estrada ali, chegando na cidade de Kansas City. Por que eu critico o 7? Por que eu critico o 7? Só que Porque pra mim ele é. Eu gostei também. Ele é, já no momento de muita definição da série, você fala assim, puta que pariu, tipo, voltar tudo, assim, e ele podia ser um menor, pronto. Ele podia ter 43 minutos, trocava. Sabe? Eu gosto do episódio. Não, tá entendendo? Eu não tenho nada, eu acho o episódio bom, é bonito, tal, mas assim, porra, naquela hora eu tava precisando ver o que é que acontecia. Eu me irritei muito assistindo, tá entendendo? Eu vi assim, na verdade eu vi os dois seguidos, né? Eu não tive assim. Ainda bem que eu não vi. O episódio 6 termina com uma grande dificuldade a ser resolvida e que o 7 não conta. O episódio 7 é o episódio 3, pô. A gente tem o que tá acontecendo na atualidade ali no começo e no final. Não, veja, eu tô falando. Entendi, mas o 3 tem uma ligação, pô. O 3 faz parte da viagem. Ele tá apresentando. Ele mostra o que tá acontecendo ali no começo e no final. O 7 é quase como se fosse o episódio 0, né? Que é contando com a Ellen. É o 0. É o 0. Não é bem o 0 que explica. Que explica algumas coisas também, né? Explica e mostra, né? Eu gostei do episódio 7. Eu gostei da atriz também, que faz a Riley. Eu achei ela bem legal. Melhor. Resumindo, 3 melhor e 9 pior. 2 melhor e 4 pior. O meu é episódio 3. O episódio 8 eu gostei pra caramba, velho. Termina. Eu fiquei arrasado no episódio 8. Velho. Puta que pariu. E o episódio 1 também, né? É bom ressaltar. O episódio piloto é muito bem feito. Foi o que fez a série bombar, né? Assim, o que fez a série ficar sendo comentada. É boa, pô. Veja só, a série é boa. O ruim é bom. Tua nota, Fred? É 9? É de 8 a 9. Mas ainda dividido eu escolheria 9. Eu não seria chato aqui, não. 8,5. 8,5 é a nota real. Como aqui não tá lá naquele quadrinho e pode dar 8,5, pra mim a nota é 8,5. Vamos embora.